E aí galera, tá começando mais um Moviola, programa de bate-papo sobre cinema aqui na Play TV, e hoje é especial sobre primeiros filmes de grandes diretores, e a gente convidou aqui o Chico Firman para fazer essa lista aqui pra gente, né? Ele que tem um blog de cinema, né, os filmes do Chico, e que já trabalha com esse lance, né, de fazer uma lista de melhores filmes, de filmes mais influentes, né, Chico? Isso, eu gosto muito de fazer lista, adoro. É. E na tua lista, assim, quem que você acredita aí que entrou, vamos dizer, ou que sejam os cineastas mais influentes, por quê? Então, eu para fazer essa lista dei uma pesquisada, porque não é uma lista tão comum assim de achar de primeiros filmes assim. Então dei uma pesquisada e tal, e eles focam muito no cinema americano, né? Eu tentei dar uma variada e fechei com 40 filmes a lista, assim. E quem que você escolheu, então? Vamos partir do Então, primeiro o já. primeiro é até um pouco meio óbvio, porque é o Cidadão Kane, que é um filme que desde os anos 60 é chamado de o melhor filme de todos os tempos e tal, e com razão, né? Porque assim, ele além de ele ser o primeiro filme do Orson Welles, que fez o filme com 25 anos, né? Ele é um filme que ele revoluciona em várias coisas, né? É um filme que ele tem um visual absurdo, completamente diferente do que se fazia na época, e que ele tem uma iluminação assim de filme de terror mesmo, né? E é um drama, tá? A história de um magnata, que inclusive é inspirado num personagem real, né? Num cara real. E aí, o Welles ele revoluciona em várias coisas. Ele escolhe esse personagem para falar dele, o cara inclusive odiou o filme, né, que tentou combater o filme de todas as formas. Ele constrói o filme visualmente, assim, de várias maneiras, trazendo várias coisas novas para o cinema na época, tipo assim, fazendo cenas com planos diferentes, mudando a perspectiva, colocando profundidade de foco diferente e tal. Então, coisa que não se fazia na época, que ele terminou fazendo. E, enfim, foi um impacto bem grande para a época, e tanto é que o filme está até hoje aí, virou clássico instantâneo mesmo. E outro cineasta, cara, que você escolheu aí? Então, outro que é um dos super influentes também é o Truffaut, né, o François Truffaut, que fez Os Incompreendidos. O filme é de 59, né, e na verdade, ele faz nascer junto com ele a Nouvelle Vague francesa, que é um dos movimentos mais importantes do cinema mundial mesmo. E o que é que ele faz de diferente, assim? Ele pega uma luz natural, ele não tem nenhum truque de iluminação. O Welles, por exemplo, né, a iluminação dele é toda produzida, ela é toda pensada. Tem refletor aqui, tem sombra, tem jogo de sombra. O Truffaut não, ele usa a luz natural. Então o tempo inteiro a luz que está acontecendo é a luz que estava na hora. Então às vezes está escuro porque estava escuro mesmo. E ele pega essa espontaneidade, assim, não só na forma, mas também no conteúdo. Então, o filme é sobre um menino, né, que foge do reformatório e tal, mas não existe assim uma história para contar. Ele simplesmente acompanha o personagem. Ele é meio que acompanhar a experiência da vida do personagem. Ele era um crítico de cinema, é um cara que saiu de trás das câmeras para fazer um filme, né, para produzir um filme. E ele, assim, junto com o Godard, né, porque ele é da turma do Godard, do Chabrol, do Romer, né, que eram críticos de cinema, que escreviam na Cahiers de Cinéma, que era a grande revista francesa de cinema, e que viraram cineastas depois, né? Inclusive, Os Incompreendidos fez tanto sucesso, assim, não sucesso de dinheiro, assim, mas sucesso de impacto, de coisa que ele viabilizou um pouco que a Nouvelle Vague fosse para a rua mesmo. Então, o Godard fez o Acossado nesse ano, na verdade, acho que foi lançado em 60, mas ele foi rodado, produzido nesse ano. Inclusive o Acossado co-escrito pelo Truffaut, né, que eles eram parceiros inseparáveis na época, depois brigaram. E o Acossado, ele também tem uma coisa muito leve, assim, o filme é muito leve, o filme é muito... É um filme rápido, é um filme que tem uma leveza mesmo, tem um fluxo.
em comparação com o Truffaut, que também tem essa leveza, mas ele é mais um pouco mais narrativo do que o Godard. O Godard tem os cortes do Acossado, são cortes bem revolucionários, porque ele não tem aquela coisa do cinema americano de você faz essa cena para o cara chegar aqui, depois o cara faz isso, depois o cara faz isso. Ou não, os cortes do Acossado, você fica meio louco no começo, assim, né? Para poder acompanhar a velocidade, como ele o filme é ágil e como o filme vai por oferece várias possibilidades de leitura para você. Chico, só vamos dar um breve intervalinho aqui. No próximo bloco a gente continua falando sobre a influência da Nouvelle Vague e também sobre os grandes filmes aí, os primeiros filmes dos grandes diretores. Fica por aí. Estamos de volta com o Moviola, com participação especial de Chico Firman, falando aqui sobre os primeiros filmes dos grandes diretores e também sobre a influência, né, que esses grandes diretores tiveram nas próximas gerações e tudo mais. A gente estava falando aqui no primeiro bloco sobre a Nouvelle Vague, né, francesa e tal. A Nouvelle Vague foi um movimento muito importante e influente no mundo todo, né? A partir dela, estouraram movimentos nacionais em vários países do mundo. Teve na Inglaterra, teve na República Tcheca, Tchecoslováquia na época, no Japão e no Brasil, né? No cinema novo brasileiro. Um filme brasileiro, né, que eu incluí na lista, assim, não é do cinema novo, é do cinema marginal, um pouco depois, A Boca do Lixo, é o filme O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzerla, né, que é de 68, que é um filme, é um ano meio chave, assim, do mundo, né, na história cultural e também do cinema no mundo. E é um filme que só assistindo o filme, né? Porque ele é incrível, você viu, né? É um filme que, ao mesmo tempo que ele é super leve, super gostoso de assistir, ele é super radical, assim, né? Tem uns cortes absurdos, tem personagens absurdos, assim, não fica preso numa formulazinha de, né? Fez isso, fez aquilo, vai fazer aquilo, né? Tem aqueles narradores, o cara e a mulher, né? Tipo, como se fossem uns radialistas que estivessem fazendo boletins ao vivo ali da história que está acontecendo, né? Que dão eles meio que vão contra a modernidade do filme, né? Eles têm aquela coisa séria e tal, não sei o quê, e fica um balaio que funciona, impressionante como funciona aquilo ali tudo. E é bastante questionador também, né, Chico? Uhum. Tipo, pode ver, porque foi rodado em plena ditadura militar, então tinha toda uma questão tipo, de censura a respeito de, né, do que pode falar, o que não pode, né? Então tem vários questionamentos ali a respeito tanto do comportamento, dos hábitos do brasileiro, a aceitação disso da ditadura, né? Era bem interessante como eles conseguiam fazer esses filmes realmente nessa época, né? Porque tanto o cinema novo quanto o cinema da Boca do Lixo, eles eram muito ousados na temática, eles questionavam, enfim, o Bandido era um filme em pleno regime militar, um filme sobre um bandido, né, sobre um criminoso, um fora da lei, que é meio que um anti-herói, né, vendido como um anti-herói ali. E não sei como é que ele conseguiu passar por driblar a censura ali. Quem mais está na sua lista aí, Chico? Então, do mesmo ano do Bandido da Luz Vermelha, tem um filme, né, 68, tem um filme de estreia do Jorge Romero, que é A Noite dos Mortos-Vivos, que é um filme de zumbi, na verdade é o filme mais importante de zumbi que existe, porque ele que organizou, ele que inventou a mitologia zumbi como a gente conhece hoje em dia, né? Porque os filmes de zumbi eles começaram a ser feitos nos anos 30, nos 40 e tal, e eram sempre ligados àquela coisa do voodoo, né, da religião haitiana, tal, da magia negra, tal, essas coisas. E tiveram os filmes nos 30, nos 40, tiveram pouquíssimos filmes assim dos anos 50 e tal, e aí chega o Romero em 68, né, no final dos anos 60, e ele relança os zumbis para o mundo com uma pegada totalmente diferente, né?
ele não explica o que transforma as pessoas em zumbis, né? Tem várias teorias, tem até uma teoria de que fazia um paralelo assim com a época da Guerra Fria, tal, que era um satélite que tinha explodido, uma coisa assim, a radiação veio e, né, levantou os mortos. Mas o próprio Romero já falou que, na verdade, ele não explica, não tem explicação. Então, ele lança os mortos-vivos, ele faz aquela história deles se movimentarem um pouco mais devagar, tal. Ele tem um protagonista negro, que é uma coisa que era super, né, diferente para a época. E ele se torna o filme mais influente de terror dos anos 60 para cá, um dos mais influentes, né? Não vou dizer que é o mais influente, mas assim, um dos 3 ou 4 pilares do cinema de terror dos anos 60 para cá. Mas agora mudando um pouco de temática, né? Eu vi que tem na tua lista aí um filme também, tipo do Rob Reiner, né? Que é, na verdade, um pseudo-documentário, como é que é o formato? O This is Spinal Tap, ou Isto é Spinal Tap, que é um filme sensacional, né? É um filme incrível, que é o primeiro filme dele, né? É um documentário falso, né? Sobre uma banda de rock que nunca existiu. E é o que eles chamam de mockumentary, né? É um termo, acho que foi até, não sei se foi criado, mas foi divulgado pelo próprio Rob Reiner, que interpreta o jornalista que está, né, conduzindo, o documentarista que está conduzindo o documentário sobre a banda e tal. A proposta do filme é o seguinte: vamos fazer um documentário sobre uma banda. O problema é que a banda nunca existiu. Então ele vai contratar atores que são músicos também, que também ajudaram a escrever o roteiro. Então é um filme muito de família, assim, a galera toda colaborou. Os caras tocam, né, no filme, a trilha sonora eles que tocam e tal. E eles falam, né, das roads, das turnês, das brigas, das coisas assim. E o filme fez tanto um impacto, assim, foi tão realista o filme que muita gente acreditava que era um documentário. Então, Chico, vou agradecer a tua presença aqui, Eu que cara. agradeço. Infelizmente tem pouco tempo, mas, né, cara, esse papo com certeza ia longe, né? Tem muitos cineastas aí, né? Muitos grandes primeiros filmes também de cineastas. Inclusive, você fez uma lista, né, com 40 no seu blog. Isso, fiz uma lista, quem quiser dar uma olhada, filmesdochico.uol.com.br, vai estar completa, nos próximos dias vai estar lá rolando a lista, assim, com 40 sugestões para vocês começarem nas filmografias de uns cineastas legais aí. Beleza, é isso aí então, galera. Até sábado que vem, então, tem mais Moviola pra vocês. Continua acompanhando a gente. Falou!